Olá, olá! Boa noite! Estamos começando aqui essa live muito aguardada, muito esperada por muitos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, nesse contexto de quarentena, de isolamento social. Bom, foi às 21 horas e nós estamos começando aí com um minutinho de antecedência, exatamente para podermos fazer aqui os testes. Você que estiver participando da live, por favor, deixa o seu comentário, deixa o seu muito boa noite aqui, se apresenta, dá um feedback para mim sobre como está chegando o áudio e o vídeo para você, porque isso é muito importante. Diz para mim se você está me ouvindo e se você está me vendo direitinho, se a transmissão está acontecendo com qualidade. Essa live, estamos começando aí com um minuto. Você que estiver participando da live, por favor, deixa. Eu já deixei aí uma pergunta, gente. Se você quiser responder, qual tem sido a sua maior dificuldade em lidar com o home office? Responde por gentileza. Eu estou compartilhando aqui essa live com os meus perfis, com os meus grupos de WhatsApp e gostaria muito que você fizesse o mesmo. É uma live que não está destinada só para psicólogos, só para estudantes de psicologia. É uma live destinada ao público geral, a todo trabalhador, trabalhadora que está lidando com esse desafio, esse verdadeiro desafio que é trabalhar de casa, trabalhar em home office. Live acontecendo e a sua participação ela é muito importante, tá bom? Então deixa o seu comentário, diz para mim como é que está sendo essa experiência. Você está trabalhando de home office? Como é que tem sido conciliar os horários, conciliar essa relação com a família, com o cônjuge, com os filhos? Você consegue separar os horários? Tem tempo de descanso, tempo para as refeições, tempo para o lazer, entretenimento? Conta para mim como é que está sendo essa experiência. Eu fiz uma pequena enquete, né, uma pergunta nos meus stories e muita gente comentou lá, respondeu, falou da sua experiência, de como tem sido difícil, de como tem sido complicado, desafiador, estressante, angustiante lidar com esse contexto aí da quarentena. E eu quero, a partir dessa live, que eu considero extremamente importante, dissertar um pouquinho sobre isso, para a gente poder compreender esse fenômeno, analisar e no final da live trazer aqui algumas dicas para você poder lidar com esse contexto de home office, para você não pirar, não enlouquecer, não perder a tua saúde mental, que hoje é um bem muito precioso. A nossa saúde é um bem muito precioso. Bom, você chegando, digita o seu comentário, dá o seu boa noite, manda a sua pergunta, a sua dúvida. Eu quero responder você, eu quero conversar com você. Essa live está acontecendo aqui para a gente também poder bater um papo muito especial, um papo muito agradável, e aí juntos, né, construirmos conhecimento, pensarmos em formas de vida, em formas de enfrentamento, juntos nos ajudarmos, ok? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Alan Felipe Freitas, eu sou psicólogo, sou professor de psicologia no Unifaa, né, o Centro Universitário de Valença. Lá eu leciono para o curso de psicologia e para o curso de medicina. Sou mestre em psicologia social pela UERJ, doutorando em psicologia social pela mesma instituição. Sou também psicólogo clínico, atendo com abordagem existencial. Além disso, pesquisador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ, colaborador
do eixo Psicologia e Laicidade, da Comissão Regional de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Sou fundador da F5 Psi, idealizador do projeto Aperfeiçoa Psi. Quero já convidar você que é da psicologia, você que é psicólogo, psicóloga ou estudante de psicologia, para conhecer a F5 Psi. Então, a gente está nas redes sociais, a nossa página no Facebook é justamente F5 Psi. Gostaria muito que você acessasse e curtisse para acompanhar o nosso conteúdo exclusivo e dedicado aos psicólogos, psicólogas e estudantes de psicologia. Também seguisse o nosso perfil no Instagram, F5Psi, e o nosso canal no YouTube, F5Psi, lá no YouTube também. Tá bom? E quero dizer que o pessoal aí da psicologia, a gente vai ter lives específicas, exclusivas, especialíssimas para vocês nos perfis da F5Psi, tá bom? A live de hoje é para o público geral, então convida aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquele familiar que está surtando com o home office. A gente vai discutir isso aqui e vai ser muito interessante, muito interessante. Bom, eu quero dizer que eu também tenho uma programação de lives aí para os próximos dias. Hoje é a live sobre o home office, como nós não estamos preparados psicologicamente para lidar com isso. Eu vou explicar por quê desse título. Amanhã tem uma live muito interessante com o meu colega psicólogo Valdemir Júnior. Essa live fala sobre psicologia e as políticas públicas no contexto da pandemia Covid-19. A gente vai falar sobre possibilidades de atuação do psicólogo nas políticas públicas. No sábado, né, essas outras lives todas vão acontecer no meu perfil do Instagram. Segue lá, @Alan Felipe Freitas. No sábado, às 20 horas, não às 21 horas, às 20 horas, vai ter uma live com o Glênio Maciel, que é psicólogo, especialista em Clínica Fenomenológica Existencial pelo IFEM, mestre em Psicologia Social pela UERJ, e a gente vai trazer aqui algumas reflexões existenciais para além da questão do Covid-19. O que a gente pode pensar sobre a existência e refletir sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre as implicações de estarmos aqui e agora, nesse mundo, nesse contexto de isolamento social. E vai ser muito, muito, muito interessante o encontro, também muito aguardado. E na terça-feira, dia 14, também lá no Instagram, se não me engano, às 20 horas, vai rolar uma live com o doutor Bruno Pascali. O Bruno Pascali é médico psiquiatra e a gente vai falar sobre o perigo, os riscos do excesso de informação. O que pode acarretar na psique do indivíduo ficar o tempo inteiro vidrado, ali consumindo notícias, sem ter aparato emocional para digerir essas notícias, tá bom? Pois bem, vamos entrar no assunto. A galera está aqui, tem gente acompanhando a live, quero muito ouvir vocês, quero muito responder as suas perguntas. Por que eu resolvi fazer essa live? Bem, eu comecei a ouvir muitas queixas das pessoas sobre o home office. Não estou sabendo lidar, é muito difícil, é uma coisa nova, é uma coisa que eu não sei o que fazer, está me angustiando, está me causando muito sofrimento, está elevando o nível de ansiedade, eu estou deprimindo, eu estou esgotado, esgotada, farta, não consigo me concentrar, está terrível, está um verdadeiro inferno na Terra, esse tal de home office, que é uma expressão inglesa que a gente aportuguesou, né? A gente trouxe ela para o português do Brasil, já que em Portugal eles chamam isso de teleserviço ou algo do tipo. Então, esse home office tem aí, trago muitas dores de cabeça para as famílias brasileiras, para os trabalhadores brasileiros, e aí muita gente comentou no meu Instagram, dizendo que, olha, parece que eu estou trabalhando mais do que se eu estivesse trabalhando presencialmente, eu não consigo me concentrar, eu não consigo dividir o tempo, parece que eu estou
24 horas conectado, trago confusão para dentro da minha casa, porque os meus filhos não entendem, eu não consigo dar atenção aos meus filhos, não consigo dar atenção à minha esposa, ao meu esposo, a minha família acaba sofrendo com isso, porque eu desconto neles. Então é realmente muito complicado, né? Muito difícil lidar com esse contexto. Quero dizer que, historicamente, na história da humanidade, esse é um marco. Nunca antes vivemos uma situação como essa. E eu não estou falando das situações de epidemia e de pandemia. Vira e mexe na história da humanidade e isso acontece. De tempos em tempos, isso acontece. Porém, nunca antes ocorreu de, em uma pandemia, as pessoas poderem optar, né, com tanta intensidade, com tanta veemência pelo isolamento social, porque a história mostra isso em outros momentos, até mesmo no Brasil, em que as pessoas não tinham recursos e precisavam, mesmo diante desse contexto de pandemia, continuar trabalhando, mesmo doentes, seguir trabalhando. Né? E aí o número de mortes sempre foi avassalador. Hoje, as sociedades elas enriqueceram e elas detêm riqueza, né? Capital econômico mesmo, a espécie monetária, que permite que se faça esse lockdown, que se faça esse isolamento, pensando em não congestionar, não superlotar, não colapsar os sistemas de saúde, que seria algo terrível. Então, a gente segura o pessoal em casa, a gente fecha o comércio, a gente impõe medidas restritivas, impede as pessoas de circular, faz um trabalho psicoeducativo e libera essa circulação somente para os serviços essenciais. De modo que, nunca antes na história da humanidade, se dispunha de tecnologia para poder realizar esse trabalho que sempre foi presencial de casa, do lugar onde você mora. Então, a roda, né, da indústria, né, que não é mais aquela indústria da Revolução Industrial, uma outra espécie de indústria, né? Essa metáfora da engrenagem, do sistema, da engrenagem, né, que faz o sistema girar, rodar, as máquinas operarem. Ela pode ser rodada, ela pode ser acionada, né? Ela pode se movimentar a partir daquilo que eu faço da minha própria casa, de modo que a economia continua operando, claro que não na mesma intensidade, não com a mesma capacidade, não com o mesmo volume, mas a economia continua se movendo e as empresas continuam funcionando, os serviços continuam sendo oferecidos. Vou dar o exemplo da questão dos psicólogos. Os psicólogos hoje no Brasil, segundo orientação do Conselho de Psicologia, estão proibidos de realizarem um atendimento presencial, aquele atendimento convencional no consultório. Todos os psicólogos do Brasil estão atendendo online, tá? Você imagina a mudança significativa no trabalho desse profissional, a mudança para ele, né, que tem que se adaptar com essa nova rotina, com esse novo modelo de atendimento, e para os clientes também. E como que isso também não sobrecarrega os servidores, não sobrecarrega os serviços de internet, porque está todo mundo ao mesmo tempo fazendo videoconferência, fazendo chamada de vídeo, fazendo chamada de áudio, usando esses recursos que hoje nós temos muitos, né? Temos várias ferramentas para poder fazer essa interação e para realizar esse serviço. Destaco aqui que é um serviço com qualidade, com evidência científica, que já é um serviço aprovado, aceito, legitimado pelo Conselho há alguns anos, não é uma novidade. Isso não está acontecendo por causa da pandemia, isso já existia. Tá legal? Eu, inclusive, já tinha minha certificação e já realizava esse tipo de atendimento e continuo a realizar. Portanto, quem se interessar pelo atendimento online pode me procurar, falar comigo no direct, no inbox, no e-mail ou mesmo no WhatsApp, tá bom? Então, gente, pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas puderam se fechar em casa e de casa seguir com os seus trabalhos, com a sua rotina. E aí isso é muito complicado. Por quê? Porque se a gente for analisar historicamente, ao longo do passar das gerações, né,
o trabalho, a forma como se dá o trabalho, como se realiza o trabalho, foi sendo modificada. E o perfil do trabalhador também. Nós somos filhos do nosso tempo. Vamos observar rapidamente, trazendo aqui um panorama histórico, que lá para a década de 60, 70, havia uma geração de trabalhadores chamada Baby Boomers. Essa geração é aquela do período pós-guerra, em que houve uma grande crença na humanidade, que aquele movimento faça amor, não faça guerra, e as pessoas começaram a acreditar no mundo melhor e fazer filhos, muitos filhos. Então houve um crescimento exponencial da população mundial. E essa geração, como que era o trabalho para essa geração? As regras eram muito claras, muito bem definidas, o contrato de trabalho era muito rígido, o espaço de trabalho era bem delimitado, o espaço de trabalho era o escritório, a empresa, a firma, a fábrica. O trabalho acontecia ali, naquele espaço geográfico, naqueles limites, naquele perímetro. E acontecia também num horário pré-estabelecido, de 8 às 5. Eu bato o ponto às 8 da manhã, meio-dia bato o ponto, saio para o almoço, uma hora de almoço, uma hora eu volto, depois bato o ponto 5 da tarde, vou para casa, e o trabalho ficou ali, naquele lugar, e se encerrou naquele horário, naquele tempo. Né? Então, tem a ver com a relação espaço-tempo, que é algo que se modificou drasticamente após o advento da modernidade. Né? Mas isso aí é tema para uma aula, para uma outra live, né? E nós já não estamos mais na modernidade, também não estamos mais na pós-modernidade, e não sei como conceituar essa contemporaneidade, já visto que há uma multiplicidade de conceitos aí, diversos conceitos para dizer que tempo é esse que nós estamos vivendo. Mas essa geração, ela tinha uma característica, ela priorizava a estabilidade, ter um emprego, um bom emprego, um emprego estável. Normalmente era aquele camarada que entrava para a empresa novo e fazia carreira e se aposentava na mesma empresa, tendo só mesmo uma assinatura na carteira de trabalho. Esse era o ideal, ter um emprego, algo certo, algo garantido. Do ponto de vista da seguridade social, isso é maravilhoso. Depois a gente viveu a geração X, que foi uma geração em que destacou mais o individualismo, a competição, valorizava as melhores propostas, arriscava mais e pensava assim, em contatos, em network, criando assim o famoso happy hour. Happy hour é aquela extensão do trabalho, logo, essa fronteira entre trabalho e lazer, trabalho e vida privada, trabalho e hora de descanso, ela começou a ser borrada aqui. Porque agora a gente tem o happy hour, ele é uma continuidade do expediente. Esse happy hour acontece com os mesmos colegas do setor de trabalho, a gente conversa sobre temas do trabalho, mas a gente inclui coisas da vida pessoal, portanto a gente não consegue muito diferenciar o que é o que. As reuniões de trabalho acontecem no restaurante, num bar, eu preciso construir network, eu preciso ter essa rede de contatos para poder desenvolver profissionalmente e assim gerar oportunidades para mim. E aí surge, né, a expressão workaholic, aquele camarada que é viciado no trabalho. Né? Depois chega ao mercado de trabalho, e aí o mercado de trabalho já não é mais o mesmo, o trabalho não é mais o mesmo, nem o trabalhador é mais o mesmo, como eu disse, somos filhos do nosso tempo, a geração dos millennials, em que a prioridade é o prazer, é a paixão, é a liberdade, surge aí o discurso, então, do empreendedorismo, né? Você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado, mas há também uma espécie de imediatismo e de impaciência e uma maior flexibilidade nessas relações de trabalho, de modo que não é mais prioridade ter carteira assinada, não é mais prioridade passar num concurso público, o importante é ser feliz, fazer o que gosta, trabalhar com algo que lhe faça sentido, né? E trazer a sua contribuição para o mundo, de modo que ele pode trabalhar por projetos, ele pode trabalhar de casa, remotamente, ele pode trabalhar num café, ele pode trabalhar num espaço compartilhado de trabalho chamado coworking, ele pode trabalhar de casa naquilo que nós chamamos de home office.
Então, essa geração inaugura esse modelo em que essa borda, esse limite, essa fronteira entre o que é horário de trabalho, o que é espaço de trabalho, essa borda, esse limite não é mais concreto, bem definido. Porque eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu posso trabalhar na fila do mercado, respondendo e-mail, enquanto eu estou no trânsito, enquanto eu viajo, enquanto eu estou fazendo a comida, enquanto eu estou em casa, posso fazer isso no feriado, no final de semana, no sábado, no domingo. Então não há mais essa fronteira de que há um espaço onde o trabalho acontece e há um horário onde o trabalho acontece. De modo que se eu não estou nesse espaço, não estou nesse horário, não estou trabalhando, estou tendo a minha vida para além da questão profissional. Espero que tudo isso esteja fazendo sentido para vocês e quero ouvi-los. Alguma pergunta? Como é que está sendo para vocês lidar com o home office? Quais as dificuldades, quais os receios, quais os pesares em ter que trabalhar de casa? E aí a gente encontra, gente, dois cenários. Quais são esses dois cenários, né? O primeiro cenário é aquele que já trabalhava no home office. Para essa pessoa, é mais fácil se adequar, se adaptar, ela já está acostumada. No entanto, há uma grande novidade, o contexto de pandemia. Ela fazia isso sem que a família toda estivesse isolada com ela. Então agora tem um agravante. Por mais que ela já estivesse inserida, né, nessa modalidade de trabalho, ela agora está lidando com um elemento novo e que é decisivo, né, com relação à manutenção da boa convivência no lar. Né? E a gente tem o cenário daquele que não estava acostumado, não estava adaptado e que está lidando com uma situação inédita. A verdade é que a situação é inédita para todo mundo, porém, em maior proporção para um do que para outros. Sendo que, para quem está lidando pela primeira vez, é tudo muito novo, é tudo mais difícil, mais complicado, especialmente para quem não está tão familiarizado com esse universo digital. Você imagina, né, aqueles que são nativos digitais, né? Há pessoas no mercado de trabalho que nasceram após o ano 2000, estou falando de trabalhadores aí de 18, de 20 anos, que já nasceram já tocando tela, já lidando com Windows, com smartphones, tablets. Então, tudo isso é muito natural, eles não conhecem o mundo de outra forma. Mas os trabalhadores de mais idade, que não estão tão adaptados, levam um pouco mais de tempo para aprender a usar, para aprender a utilizar os recursos e as funcionalidades das plataformas e etc. E aí a gente encontra um grande desafio, que é o seguinte: será que a minha casa está adaptada para ser um local onde eu posso trabalhar? Primeiro de tudo, que a gente parte do princípio que sim, né? E que não necessariamente. Né? Não necessariamente. Sei que a gente vende essa ideia do home office como sendo um grande benefício, uma grande vantagem, assim como no discurso do empreendedorismo, né? Seja o seu próprio chefe, o seu próprio patrão, faça o seu horário, né? Tenha a sua empresa, como se fosse assim, né? Você estala três dedos e isso acontece. Né? Como se até você conseguir estruturar essa empresa, se é que vai conseguir, porque no Brasil isso é difícil pra caramba, as empresas normalmente elas morrem no meio do caminho, você vai ter que trabalhar às vezes por três, por quatro, porque é só você, e você fazendo a função de quatro, cinco pessoas trabalhando full time, e isso é extremamente desgastante. Ninguém fala dessa outra parte, né, dos sacrifícios que se precisa fazer para chegar num lugar que às vezes nem se chega. Fora a questão do home office, que é vendida também como, né, como um conto de fadas, como um paraíso. Você não precisa sair da sua casa para trabalhar. Você trabalha, você faz o seu horário, você trabalha de casa, dá a impressão de que é molezinha, de que é mamão com açúcar, que é muito simples fazer isso. Quando, na verdade, não é. Não estou negando que há vantagens. Eu não vou precisar pegar um transporte público que às vezes é lotado, leva 2, 3 horas para chegar no trabalho, dependendo da cidade onde eu moro, com trânsito horrível. Eu não vou perder esse tempo nesse transporte público, mas eu vou estar em casa. E em casa eu tenho outros estímulos e nem sempre eu tenho um ambiente adequado para trabalhar. Né? Primeiro, eu preciso ter uma boa internet. Tem gente que nem internet tem em casa.
Tem gente que tem internet em casa, mas vive caindo. E aí? Segundo, eu preciso ter um equipamento disponível, um equipamento compatível com os sistemas que eu vou precisar utilizar. Nem sempre isso acontece. Às vezes o computador que a gente tem em casa não está apto para rodar certos programas. Eu acompanho alguns pacientes e eles têm me relatado essa dificuldade. Um deles disse: Alan, eu vou ter que comprar um notebook novo para trabalhar, porque eu estou voltando de férias, a empresa distribuiu notebooks para os funcionários, mas acabou. Quando eu liguei para lá, falaram que não tinha mais. E o meu notebook é antigo, velhinho, não roda os sistemas que eu preciso. Fora que tem uma outra dificuldade, que ele vai precisar instalar o software, se configurar, fazer com que isso funcione. E aí as empresas estão revendo essa ideia da segurança da informação para disponibilizar o acesso remoto de casa, e às vezes isso acaba também sobrecarregando o sistema, que funciona mais lento, que trava, que cai, e aí compromete também a qualidade do trabalho, exigindo que você fique mais tempo executando essas tarefas. Uma outra coisa, nem todo mundo tem um home office, aí eu estou falando de home office no sentido de um escritório, de um quarto, de uma sala de trabalho em casa. Isso é um privilégio. Durante muito tempo da minha vida eu não tive, hoje eu tenho, mas é um privilégio, nem todo mundo tem esse espaço ideal aí, onde você pode fechar uma porta, você tem privacidade, você tem silêncio, você pode se concentrar, tem iluminação adequada, clima adequado, fora a questão da ergonomia, de mesa, cadeira, N situações que você tem que reproduzir em casa um ambiente de trabalho, e nem sempre é possível. Às vezes a pessoa está trabalhando da sala, na sala as pessoas estão vendo televisão, estão transitando, estão fazendo outras coisas, dependendo de quantas pessoas dividem a mesma casa, é muito difícil. A Júlia Lúzio, querida Júlia Lúzio, aqui participando da live, bom ter você aqui, Júlia. Seu comentário aqui é interessante, né? Você colocou: criei os meus filhos trabalhando em casa e as pessoas nunca deram valor, porque tem a ver exatamente com o que eu estou falando. Até hoje é difícil entender, né? Mesmo com todos esses processos e essas transformações no universo do trabalho, é difícil entender que é possível trabalhar de casa. E que aquele trabalho que eu faço de casa é tão importante, é tão trabalho, quanto aquele trabalho que se faz da empresa, do escritório, da loja. Percebe? Normalmente as pessoas associam o estar em casa a estar de bobeira, a estar sem fazer nada. Ah, você está em casa, então você está à toa. Como se não fosse possível estar em casa trabalhando de casa. Então as pessoas te ligam, as pessoas tocam a campainha, as pessoas te interrompem, as pessoas não dão importância para o que você está fazendo, porque para nós, psicologicamente falando, é difícil associar casa a trabalho. Faz sentido? É difícil. É uma associação que a gente não está acostumado a fazer. Fora que, dependendo do tipo do trabalho, também as pessoas não respeitam, não consideram. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, de entender, de compreender o trabalho intelectual. Para muita gente, até hoje, o trabalho é só aquele trabalho braçal. Trabalho é só aquele que tem a carteira assinada, que bate ponto, que entra e sai naquele horário. Aquele cara que trabalha final de semana prestando serviço para alguém, fazendo um freelance, a pessoa não vê como trabalho. Né? É muito comum, às vezes, você estar em algum lugar lendo, e ler é um trabalho intelectual, ler, estudar, né? O próprio conceito de trabalho tem a ver também com essa ação intelectual. A pessoa olha para você e fala assim: ah, já que você não está fazendo nada, faz isso aqui para mim. Ué, como assim eu não estou fazendo nada? Eu estou lendo, estou trabalhando. Isso aqui é importante, isso aqui tem valor. Né? E numa sociedade como a nossa, em que a ignorância cresce cada vez mais, a leitura é indispensável, é essencial, é o antídoto contra esse vírus perverso, pernicioso, nocivo, que é a ignorância. Então a gente tem essa dificuldade de fazer essas associações. E as pessoas têm dificuldade de ter, então, esse espaço, esse ambiente de trabalho. Algumas pessoas falam assim: Alan, a minha estratégia é a seguinte: para minha cabeça, para eu entender que de fato eu estou trabalhando, o que eu faço? Eu acordo no horário que eu acordava, tento manter a mesma rotina, vou lá, tomo meu café, tomo meu banho e boto a roupa de trabalho, como se estivesse saindo, me arrumo todo,
me arrumo toda e vou para o quarto de trabalho e começo a trabalhar lá e tento cumprir um determinado horário. Só que nem sempre isso é possível, né? E mesmo fazendo isso, nós podemos nos distrair muito mais em casa do que no ambiente de trabalho. Como é que eu vou explicar para o meu filho de 3, de 4, de 5 anos que o papai está em casa, mas ele está trabalhando, que ele não pode incomodar? Ele vai me chamar, ele vai atrás de mim, ele vai bater na porta, ele vai abrir a porta, ele vai entrar. Vocês já sabem que há inúmeros vídeos, né, falando sobre isso. Inclusive, tem um muito famoso em que eu acho que um jornalista, ou um cientista, um especialista está dando uma entrevista ao vivo ali no seu quarto de trabalho, e de repente as crianças entram. E entra a mãe ou a babá atrás, correndo atrás das crianças. Isso acontece. Tem outro que tá a moça aqui falando, acho que o marido, o namorado chega de cueca, passa atrás, percebe que foi filmado, aí fica nervoso, bate a cabeça não sei aonde, quase cai, e é uma confusão só, porque a gente não está preparado para isso. Todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. É uma grande novidade, isso é uma situação inédita. Esta é uma situação inédita. Então, gente, é difícil mesmo. E aí, como é que eu explico isso para os meus filhos? Como que eu lido com as distrações, com a TV ligada, com o telefone que toca, com as coisas de casa que precisam ser resolvidas, compras do mercado, comida, refeições, problemas que surgem eventualmente. Como que eu lido com tudo isso, né? E como que eu faço essa divisão de quando eu estou disponível para o trabalho e quando eu não estou, já que essa fronteira física não existe. Não tem mais o horário definido, não tem mais o ambiente, e nesse ambiente em que há essa rotina, é mais fácil para a gente. Tem um horário lá em que eu tomo meu café, eu converso com um colega, com outro, interajo, rio, tem o horário certo do almoço, tem um horário que eu já estou vendo que vai acabar o expediente, eu agilizo as coisas para sair. Então, isso ajuda, essa rotina torna as coisas mais tranquilas para nós. Rotina que normalmente não existe, ou é uma rotina muito mais flexível quando a gente está em casa, até porque não dá para ser rígida, não dá para a gente tentar exigir o mesmo do que se estivesse no ambiente de trabalho. O problema é que normalmente os patrões não percebem isso, né? E as pessoas estão lidando com essa pandemia como se fossem umas férias e ninguém com problema, nenhum de nós com um problema, quando na verdade nós estamos tendo que lidar com N problemas distintos, inclusive o problema da empregabilidade, que faz com que eu tenha dificuldade de colocar esse limite, de que eu veja a mensagem no WhatsApp ou e-mail 1 da manhã e com medo de não perder o meu emprego, ou de não achar que estou, né, não ser reconhecido, de tomar alguma bronca, de as pessoas observarem que eu não estou me dedicando o suficiente, eu vou lá e respondo aquele e-mail, mesmo 1 da manhã. Atendo aquela ligação, mesmo no horário do almoço. Estendo a minha atividade, mesmo passando do horário que seria o meu expediente, contabilizando aí horas e horas a fio, né, de hora extra. Então eu quero perguntar para vocês o seguinte, vocês que estão em home office, responde para mim aqui, vocês acham que estão trabalhando mais ou menos do que trabalhavam quando estavam indo até o lugar de trabalho, indo até a empresa? Algumas pessoas falaram para mim, Alan, parece que eu estou trabalhando muito mais. Eu estou muito cansado, eu estou esgotada, no meu limite, é muito estressante. Parece que o trabalho não acaba, não termina, não tem hora para acabar. Eu sento para trabalhar, começo esse trabalho 8 da manhã e às vezes vou deixar de trabalhar 11, meia-noite, 2 da manhã, e as únicas pausas que eu faço é para ir no banheiro para fazer o número 1, número 2 e para fazer as refeições. Nem aquela hora de almoço eu tiro. Não tenho tempo para relaxar, não tenho tempo para me divertir, não tenho tempo para dedicar à minha família, de modo que as pessoas estão morando comigo no mesmo ambiente que eu, mas extremamente carentes, porque eu não consigo dedicar um tempo de qualidade, dar atenção a elas, conversar, fazer uma brincadeira, jogar um jogo de tabuleiro, assistir uma série, assistir uma novela, fazer uma refeição juntos,
porque o trabalho me demanda demais, porque são N detalhes. E aí eu quero falar especialmente com o pessoal da educação, né? Muitas escolas e muitas empresas, cursos, né? Faculdades, instituições de ensino, continuam as suas atividades, que antes eram presenciais e agora temporariamente estão sendo realizadas online, o que exige do professor muito mais, né? Tem professores que estão com a carga de trabalho triplicada, ou seja, trabalhando 3 vezes mais do que trabalhariam normalmente, porque agora eles têm que criar aulas virtuais, criar atividades, criar slides, exercícios, questionários. É tanto detalhe, né? E coisas que a gente não está acostumado a fazer, que o professor tem que se reinventar e tem que ser bombril, ele tem que ser cameraman, ele tem que ser youtuber, ele tem que ser digital influencer, ele tem que produzir conteúdo, ele tem que ser social media, ele tem que ser editor de vídeo, ele tem que ser N coisas ao mesmo tempo, para além do que ele já é, que é o professor. E isso gera um desgaste, um cansaço, né? Tem vários relatos aí, né? Na internet, vocês pesquisando com calma, vocês vão ver e vão saber exatamente do que eu estou falando. Então não dá para você falar assim, eu estou pagando a mensalidade da escola do meu filho, ou da faculdade do meu filho, e o professor está em casa sem fazer nada. Às vezes ele está em casa trabalhando 3 vezes mais do que ele já trabalha, que normalmente é muita coisa. A gente sabe que o professor não ganha para preparar a aula, para preparar a prova, para corrigir trabalho. N atividades que o professor desenvolve, que está para além da carga horária dele, não é remunerado para isso. Ao mesmo tempo, tem o outro lado. As famílias que já estão vivendo um drama, porque não sabem como vão pagar as contas, como vão sustentar, como vão botar comida dentro de casa, os empregos estão ameaçados, muitos a renda já caiu, pessoas que são profissionais liberal como eu, né, profissionais liberais autônomos, já estão levando aí um grande prejuízo. Nesse sentido, a preocupação está aí, né, em defender o pão de cada dia. E aí a escola envia N tarefas e atividades para serem realizadas com os alunos, como se os pais estivessem sem qualquer outra responsabilidade. E aí muitos pais que não respeitavam e valorizavam os professores estão se dando conta de que esses professores são verdadeiros heróis e que eles merecem e muito os nossos aplausos, o nosso respeito, a nossa honra, o nosso carinho, a nossa solidariedade. Porque o que eles fazem em sala de aula não é para qualquer um. E com baixíssimos salários. Né? E aí os pais estão dando conta da importância da escola. Né? E muitos dos pais não estão conseguindo, de fato, segurar a criança, até porque é muito difícil segurar uma criança 2, 3 horas assistindo a aula na tela. Né? É complicado. E aí, como é que se segura essa criança em casa que não pode mais ir para as suas atividades, não pode visitar o vovô, a vovó, não pode ir para a casa do amiguinho, não pode ir para a creche, para a escola, para o parquinho, e não pode passear e está em casa direto, né? Com aquela energia para ser gasta. Como que faz? Né? E ainda tem que conciliar o trabalho. Como que faz? Isso é um casal, imagina os dois tendo que trabalhar e uma criança pequena, um bebezinho de colo. Como que faz? É desgastante, gera estresse, gera angústia, gera pânico e as pessoas estão em sofrimento por conta disso. E aí, gente, quero ouvir vocês, a experiência de vocês, como é que está sendo. Então a gente tem essas dificuldades, esses desafios, né? Para quem é da área da educação, para quem tem filhos, essas dificuldades estruturais, essas dificuldades ligadas ao excesso de informação que nós temos que processar e digerir. É como se a gente estivesse conectado todo momento, full time, tendo que responder. E aí tem essa coisa do emprego que é ameaçado, tem essa coisa da responsabilidade, que às vezes é um setor que carece mesmo de uma resposta imediata e que você esteja atento a todo momento. Mas vamos lembrar que nós somos seres humanos e não somos máquinas. Esse princípio do homem-máquina que precisa ser abolido. Nós temos limites, muitas limitações. A nossa carga de horária de trabalho, a nossa jornada de trabalho, ela já é excessiva. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas a nossa jornada de trabalho chegou em 8 horas porque os cavalos já trabalhavam 8 horas. Em determinado momento da história, os homens trabalhavam 12 horas por dia e os cavalos 8.
porque eles entendiam que se o cavalo tivesse uma carga excessiva de trabalho, ele ia durar menos, ele ia render menos, ele ia viver menos, ele ia produzir menos. Então ele precisava de horas de descanso para voltar a render. E aí, por causa disso, os homens também adotaram a mesma jornada, que antes eram de 12, né? E já foi de muito mais, 18, 20 horas por dia de trabalho, a jornada de 8 horas de trabalho, né? Que não é necessariamente 8 horas, porque se você pensar esse tempo de deslocamento e do transporte, hora extra, N outras questões, não é isso, né? Mas há questões jurídicas aí, questões legais, né, do que pode ser contabilizado hora de trabalho ou não. A pessoa tem que ficar atendendo telefone, respondendo e-mail, acessando o sistema, respondendo mensagens, isso é hora de trabalho ou não é? Isso contabiliza ou não contabiliza? Isso faz parte da atribuição do cargo, né? São questões aí legais, né, do direito do trabalho. Mas então há um excesso de informação que me leva a uma atividade de multitarefas. Eu preciso realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o que potencializa o desgaste, o baixo rendimento, a baixa qualidade da concentração, e aí muita gente chega e diz, eu não consigo mais me concentrar em nada. Não consigo focar em uma atividade por mais que 2, 3 minutos. Isso é reflexo desse contexto de extrema exigência. Há uma questão aí na rotina, essa rotina é alterada. Às vezes a gente deixa de trabalhar, né? A gente encerra, entre aspas, porque não tem um ritual simbólico mais, por isso que a gente fica confuso. O trabalho lá para as 9, 10 horas da noite, quando a gente encerrava às 5. Em casa eu estendo até mais, aí tem as dificuldades do sistema que trava, então leva mais tempo, e eu tento resolver o máximo de coisas possíveis, já que eu estou em casa, me obrigo a fazer isso, me sinto também obrigado, né? Há um imperativo social de produção, há uma pressão, claro, uma cobrança, e aí se eu paro 10 horas da noite, que horas que eu vou começar a dormir? Porque aí eu vou tomar banho, vou jantar, vou tentar, de repente, né, ter aquele momento de diarreia mental e vou deitar. E no que eu vou deitar, a mente ainda está, funcionando a 1000 por hora, como ela esteve durante o dia, pensando em 1000 questões ao mesmo tempo. Até a gente conseguir rebaixar essa atividade aí de pensamentos, esse nível de aceleração de ansiedade, leva aí umas 2, 3 horas e você vai dormir 2, 3 da manhã, para no outro dia acordar mais cedo, ou acordar um pouco mais tarde, porque agora você não tem o tempo de deslocamento para o trabalho e você trabalha de casa. Então, de fato, essas fronteiras, esses limites, a gente ainda não sabe quais são. Por isso que talvez a principal pergunta para essa live seja qual é a medida? E é uma medida que não pode ser padronizada, é uma medida pessoal, singular, individual. Qual é a sua medida? Nós estamos buscando encontrar essa medida para que a nossa saúde não seja prejudicada. Porque nesse momento a saúde é o nosso bem mais precioso. Se a gente perder a nossa saúde mental agora, babou. É um momento em que a gente vai precisar fazer escolhas muito importantes, eleger prioridades, aprender a viver de uma outra forma diante dessa pandemia e daquilo que está sendo exigido de nós. É uma crise, é realmente um momento de dificuldade, de menos recursos financeiros, é um momento crítico, é um momento também reflexivo para que a gente repense a nossa vida. E aí, gente, eu gostaria então, se vocês me permitirem, de trazer algumas dicas para vocês que estão sofrendo aí com esse excesso de informação, excesso de carga de trabalho. Isso pode acarretar, é claro, em questões emocionais, né? Isso se já não houverem comorbidades, questões pré-existentes, né, ligadas ao estresse, ligadas à ansiedade, ao pânico, à depressão, ou mesmo a síndrome de burnout, que é essa síndrome do esgotamento físico e mental, de um cansaço, de uma estafa absurda, né, que é também extremamente difícil de lidar, causa muito sofrimento, é complicadíssimo, né, e nem sempre é bem compreendida pelas pessoas que estão junto de nós. Bom, essas dicas seriam, a primeira delas a gente vai precisar aprender a estabelecer limites e prioridades e tentar cumprir uma rotina, mas uma rotina que não seja uma rotina em que a gente imponha a nós mesmos, nos obrigue a produzir demais.
A gente precisa pensar que nós já estamos sendo exigidos demais e que já há um grande desgaste, então pensar em atividades essenciais para o dia. Claro que o autocuidado é imprescindível, e aí esse que vos fala também não está ileso, está sofrendo com isso, está sendo exigido, está aprendendo a lidar com isso. O fato de ser psicólogo não me coloca num lugar distinto que o de vocês. Né? Não sou melhor nem pior do que vocês, sou tão humano quanto. Então, o autocuidado é importante, até porque se eu não me cuidar, eu não vou ter condições de oferecer ajuda para os meus pacientes. Eu não vou ter condição de ajudar as pessoas que me procuram e que precisam de ajuda. Então, cuide de você, separe tempo para cuidar de você, separe tempo para o ócio. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso, mas o ócio é indispensável para a saúde mental. Um tempo para não fazer nada, para você se desobrigar, tá? Um tempo para ir para a caixinha do nada, um tempo para se divertir, se contrair, e descontrair, então para pegar aquele livro de piadas, fazer brincadeiras, brincar com os familiares, assistir uma comédia, assistir um stand-up, se divertir, sorrir, sabe? Isso é importante, torna o ambiente mais leve e revigora. O lema principal, né, nosso para esses dias, para esse tempo, é um dia de cada vez, um dia após o outro. Procure fazer o que você ama, o que você gosta. Então, se é tocar violão, guitarra, faça isso 20 minutos por dia. Se é cozinhar, se é dançar, se é assistir filmes, ler, procure essa atividade, esse hobby, esse entretenimento que te dá prazer. Procure manter uma rotina de exercícios físicos, mas não faça disso também um tormento, uma obrigação. Se não tiver conseguindo fazer também, não tem problema. Cada dia vai ser um dia com graus distintos de dificuldade. Em um dia você vai conseguir fazer, em outro você vai se esforçar a fazer e vai fazer, em outro pode ser que você não queira fazer e também não precisa fazer nem se esforçar a fazer. A meditação é muito legal também, mas também não pode ser um peso a mais, né? Pode botar no YouTube meditação guiada, pode também baixar os aplicativos, que eu recomendo sempre o Lojong e o aplicativo Medite-se para as duas plataformas, gratuitos, e vão te introduzir nesse universo da meditação, mesmo que você nunca tenha praticado. A espiritualidade é fundamental, e quando eu falo espiritualidade, não estou necessariamente falando de religião. Então, procure um tempo para refletir sobre a vida, procure um tempo para praticar e exercer a espiritualidade ou a religiosidade, assistir uma missa, um culto, ler o seu livro sagrado, fazer as suas preces, as suas orações, exercer a espiritualidade. Maneirar com as notícias, encontrar uma medida aí. Você não vai ganhar nada sabendo sobre tudo que está acontecendo, assistindo todos os debates políticos, todas as análises, todas as falas de especialistas, de biólogos, de biomédicos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos. Não é por aí. Também não se aliene da realidade, porque as coisas estão mudando com muita frequência, então é importante que você se informe. Tá? Procure entrar em contato com as pessoas que você ama, os seus familiares, os seus amigos, e que você está longe, não pode visitar. Faça o bom uso dessas ferramentas tecnológicas. Então, diariamente, liga, faz uma videochamada. Faça a higiene do sono. O que é isso, a higiene do sono? As pessoas estão tendo dificuldade de dormir, de pegar no sono, ou estão indo dormir muito mais tarde do que costumavam. O que é isso? No determinado horário, eu vou me privar de ficar em contato com telas. Telas de smartphone, telas de notebook, ou se for utilizar e precisar utilizar, vou baixar o brilho, vou usar um recurso que não comprometa, porque essa luminosidade ela impede, ela inibe, né, a ação do hormônio do sono. Então, isso atrapalha a sua fisiologia, tá? Isso é antinatural, isso é invasivo, isso é ruim, maléfico para a gente que precisa do hormônio do sono para entrar aí nesse estado de relaxamento e conseguir pegar no sono. Então desliga a internet, depois de 11 horas, depois de meia-noite eu não respondo mais nada, desligo a internet, vou então fazer minha refeição mais cedo, uma refeição mais leve, vou baixar a luminosidade, vou tomar meu banho, vou ao banheiro,
vou me deitar e o quarto deve estar organizado, limpo, escuro. Isso ajuda bastante. Não leve para sua cama trabalho, a cama, né? Sua mente tem que entender que cama é lugar de dormir. E aí você faz um exercício de respiração, de relaxamento, bota uma música, um som de chuva, uma música para dormir e tenta ir aí relaxando aos poucos e também não se cobra também por pegar no sono logo, vai relaxando e aí à medida que você vai relaxando, diminuindo essa frequência, você consegue pegar no sono. É importante você também, né, estabelecer esse limite de desligar-se, de se desconectar, né, um pouco, de ficar off mesmo, fazer esse detox digital, esse detox de notícias ruins, tá? Porque nós não somos redações jornalísticas ambulantes, não precisamos o tempo todo dessas notícias, que às vezes esse excesso é muito ruim, assim como a gente não consegue comer 3 quilos de feijoada, porque o nosso organismo não está adaptado, não tem esse poder de digestão, a gente não consegue, essa é uma metáfora, a gente não consegue emocionalmente digerir certas quantidades de informação, esses volumes de informação que chega para a gente o tempo todo, tá? E aí a última dica é tente se organizar. Tente colocar em ordem suas roupas, tente colocar em ordem seus livros, tente colocar em ordem a sua casa, porque à medida que você faz isso, há também um movimento interno de tentar se organizar. E também não é uma cobrança, é só um incentivo, se você quiser fazer. Eu, inclusive, recomendo para te estimular ainda mais, para te inspirar, assistir a série Ordem na Casa, no Netflix, com a Mary Kondo. Ela vai visitando casas de pessoas que precisam de uma organização, aprender a se organizar, e isso às vezes sabe, é um ânimo, assim, é um plus para você se motivar a fazer isso na sua casa, lembrando que a metáfora casa é a casa mesmo e também você, né? Esse corpo, não só o corpo, né? Esse todo muito complexo que somos nós, é onde nós moramos, é onde nós residimos e, portanto, a gente precisa cuidar muito bem da gente, dessa relação que nós temos conosco, nos tratar bem, nos respeitar, sermos generosos conosco, porque às vezes a gente se maltrata demais, se cobra demais, se exige demais, se culpa demais, se pune demais. Gente, falei demais, eu espero mesmo que essa live tenha te ajudado, tá? Deixa o seu feedback nos comentários, a live vai ficar salva aqui na minha página, depois você compartilha essa live com quem você achar que vai poder fazer bom uso dessas informações, quem você achar que está precisando ouvir isso, tá bom? Marca o seu amigo, compartilha, envia o vídeo. Eu quero relembrar vocês que tem um conteúdo exclusivo para estudantes de psicologia e profissionais de psicologia nas páginas da F5Psi. F5Psi aqui no Facebook, F5Psi lá no Instagram, @F5Psi, e F5Psi também no canal do YouTube. Nós vamos começar a fazer lives destinadas a esse público. Há uma programação de lives muito especial para acontecer. Amanhã, às 21 horas, eu vou estar lá no Instagram, @Alan Felipe Freitas, com o meu grande amigo Valdemir Júnior, psicólogo. Vamos falar sobre psicologia, políticas públicas e o contexto de pandemia, de quarentena, e nós vamos falar sobre os impactos e as possibilidades da atuação do profissional psicólogo no contexto da pandemia. No sábado, também no @Alan Felipe Freitas, eu vou estar com o meu amigo Glênio Maciel, psicólogo, especialista em clínica fenomenológica existencial, mestre em psicologia social pela UERJ. A gente vai estar discutindo, né, esse contexto de quarentena. O tema da live é para além da Covid-19, reflexões existenciais em tempos de crise. Vai ser uma live muito, mas muito interessante. Na terça-feira, dia 21, às 20 horas, também lá no @Alan Felipe Freitas, eu vou estar com o psiquiatra, doutor Bruno Pascali. A gente vai estar falando sobre os perigos do excesso de informação, como lidar com essa intensa circulação de notícias o tempo todo, que meio que nos massacra, que é como um rolo compressor que nos amassa. Como cuidar da nossa saúde mental diante desse cenário, diante desse contexto. Gente, foi muito, mas muito bom estar com vocês aqui. Eu estou encerrando essa live, que vocês tenham uma ótima noite, descansem, cuidem-se e até a próxima.